libertários não gostam disso. Eles gostam de julgar as penas individualmente. A noção de que você faz parte de uma classe chamada os pichadores ou os criminosos e você deve ser punido de acordo com a sua classe é estranho. Não, mas não é pela classe, é pelo ato. Mas um dos piores... a questão do Estado hoje, porque como eu falei, o Estado ele é um sistema e mais um monte de gente solta. Você tem vereadores, tem deputados, que tá um monte de gente solta. Essas pessoas soltas estão preocupadas com inúmeras coisas e colocando essas coisas sob o guarda-chuva estatal antes do Estado conseguir ser eficiente no básico. Então o Estado ele tem que começar a agir como empresa. Então vamos... Isso, aliás, é um conceito até básico de administração. Nós temos inúmeros problemas. Vamos pegar um para focar. Vamos pegar a segurança. A gente tem alguns problemas sérios no Brasil. Segurança e saúde pública são dois problemas sérios. Então vamos pegar, sei lá, a primeira segurança. Então vamos trabalhar na segurança. Enquanto eu não tornar a segurança eficiente, o Estado não pega mais nada para se meter. Inclusive eu vou tirando coisas do guarda-chuva do Estado. O Estado ele tem que ter... Eu não sou contra o Estado existir. Eu até tenho dificuldade de entender, de visualizar, e aí, como eu já falei, pode ser limitação minha. Eu tenho dificuldade de ver uma sociedade... Você está familiarizado com o conceito de malinvestment? Não. Existe um conceito na escola austríaca que chama malinvestment. Os austríacos acreditam no seguinte. Sabe o PIB? Sim. Nós devemos reduzir o gasto governamental do PIB. Trabalhar com um conceito chamado produto privado remanescente. Eu acho legal essa diferenciação. Porque o Estado, inclusive, ele trabalha com o governo vezes 2. Ou seja, o governo, todo o gasto do governo implica pelo menos no dobro de prejuízo. E por que ele afirma isso? Porque ia ser um indivíduo que ia prestar o serviço naquele determinado setor. A gente tem a dificuldade de entender como seria a segurança privada e a justiça privada, mas a gente esquece que todos eles ganham salário. Sim. E ganhando salário, todos eles trocam no mercado seus serviços por bens e serviços. Sim. Então, eles já hoje atuam de tal forma que eles estão inseridos nessa economia. Mas você não acha que o Estado ele meio que se forma naturalmente a partir do momento que as sociedades aumentam de tamanho? Eu acredito perfeitamente que é possível que o Estado volte. É por isso que nós não deveríamos deixar de ter o Estado? Me parece que muita gente fala isso. O Nozick, por exemplo, fala isso. Robert Nozick. Ele dizia, não, as agências de segurança em algum momento vão virar o Estado. Sim. Então, por isso, você deve... eu defendo o Estado mínimo. Eu digo, não. Primeiro, isso não é necessário. E segundo, que se for necessário, o pior mal que pode acontecer com o anarcapitalismo é ele virar um Estado. Sim. Nós já vimos isso, então, irrelevante. O que acontece? Eu acredito veementemente que sem um sistema de feedback, nós não temos como mensurar determinadas coisas. Um exemplo muito simples. E isso é o grande problema do Estado. Qualquer serviço que eu contrato, se tá ruim, eu tenho um telefone para reclamar, eu tenho um lugar para ir reclamar. O serviço do Estado tá ruim, eu não tenho o que fazer. Por exemplo, uma coisa que até acontece no Estado, nos Estados Unidos, e não acontece no Brasil. Roubaram o seu carro. Rouba seu carro, você vai lá na polícia e você faz o registro do roubo. Você vai ter um investigador responsável pelo seu caso. E ele te dá o cartão dele. E você pode daqui uma semana, e aí, acharam meu carro? Né? Eu já tive carros roubados. Tá? Minha família, tal, já tivemos carros roubados. Você vai na polícia? Ninguém vai investigar. Ninguém vai atrás do carro. Eu lembro uma vez que um carro nosso foi roubado e a gente foi lá na polícia. E aí um policial, e a gente por acaso falou assim, alguém perguntou, você tem seguro? Ele falou, tem um seguro lá da Porto e tal, não sei o quê. Aí o policial falou assim, você tem seguro? Um policial que tava passando. Aí eu falei assim, tem? Ele falou, qual que é a placa? Ele falou, a placa é tal. Aí ele anotou, tal, não sei o quê. Ele falou, não, porque se eu achar, a seguradora me dá 10%. Quer dizer, se não tivesse seguro, foda-se o roubo do meu carro. Entendeu? Mas como o serviço privado... Não, lógico que não. Nunca acharam nada. E eu tenho, eu já tive carro roubado, mais de um. Já tive bicicleta roubada. Já tive mobilete, quando era pequeno, roubado. Já tive casa roubada, videogame. Eu tive um monte de coisa de roubado. Vários, mas inúmeros casos de roubo. Nunca o Estado achou nada. Nunca. Eu tenho certeza que no dia que eu revidar e machucar um bandido, aí o Estado vai me pegar. Aí vai vir com força. Aí vai vir com força. Então o Estado, além de não me defender do bandido, ele defende o bandido de mim. Isso que eu sou mais revoltado com o Estado. Ele não me defende e não permite que eu me defenda. Eu falei sobre arma de fogo... Você continua bancando o Estado. Sim, eu concordo. Mas eu não tanto, porque não. Olha só eu usando aqui prata e ouro. Você está bancando o Estado. Você está usando real.
Eu não. Mas Na olha mesma- só a dificuldade de você lidar, inclusive, com o próprio povo. Aí eu tava falando, pô, o Estado não me dá direito de me defender. Se ele não me dá acesso às ferramentas necessárias pra eu me defender, tá? Pô, você não tem como se defender. Você pega qualquer mulher desse prédio, ele tá num prédio grande, qualquer mulher desse prédio, qualquer, eu tenho certeza, qualquer uma, se eu quiser matar ela, eu mato. Agora. Me aponto qualquer uma, eu vou lá e mato. Ela só vai ter condição de se defender se ela tiver acesso a ferramentas necessárias. Aí o imbecil chega lá e escreve, mas você sabe que você pode ter arma. Só que o Estado fala assim, gente, você pode ter arma, tá? Só que é na nossa loja. Só que a loja fica no alto do Monte Everest. E os idiotas acreditam. Então aí o imbecil vai lá e escreve, não, mas qualquer um pode ter arma no Brasil. É só seguir as regras. Primeiro, não é qualquer um, você tem que ter 25 anos. Segundo, você tem uma questão lá que pra você ter arma, você tem que provar efetiva necessidade. Que porra que é efetiva necessidade? Você não prova, o cara fala, não, você não tem efetiva necessidade. Só que é difícil você convencer o próprio cidadão que ele não está tendo direitos. E antes do direito à vida, porque é impossível você garantir direito à vida, que as pessoas consideram um direito básico, o direito à defesa, ele é mais básico e natural do que o direito à vida, porque você não pode garantir o direito à vida. Mas a liberdade para eu me defender, para eu defender a minha vida, e usar todos os meios e ferramentas necessárias para isso, é a coisa mais básica que existe. Vou te contar uma coisa. Primeiro, deixa eu explicar aquele conceito que eu acabei não explicando, Boa. malinvestment. O que os austríacos acreditam? Quando o Estado investe determinado dinheiro em algum lugar, ele tirou de alguém. Sim. Quando ele tirou de alguém, aquele investimento ia ter seus próprios lucros e resultados. Concordo. E precisa ser de uma parte produtiva da sociedade. E por necessidade, ele investiu em outra. Só que a gente sabe que, por mais que seja possível que ele acabe investindo no mesmo setor, Sim. é improvável. Concordo. Isso significa que a maior parte dos investimentos do Estado serão o que a gente chama de malinvestments. E só no fato, mesmo que ele investisse no mesmo lugar, te cortando de novo, desculpa, tá? Só o fato de ele ter tirado o dinheiro de você pra isso, você já perdeu você já perdeu em Exatamente. tempo. Ele deslocou, não só temporalmente, mas inclusive a propriedade. Como gastar, em que proporção, Sim. e por aí vai. Um outro tipo de malinvestment é aquele investimento feito após um boost e um boom. Então você aumenta artificialmente a taxa de juros, ou diminui artificialmente a taxa de juros, e você tem uma mudança significativa na economia. Seja Lógico. aumentar o investimento, seja ao diminuir o investimento, certos investimentos são feitos. Se você diminuir artificialmente a taxa de juros, os investimentos vão embora. Isso. O dinheiro some. Isso. Se você aumentar artificialmente a taxa de juros, você vai ter vários investimentos de risco. Tá jogando dinheiro fora também. Seja num caso, seja no outro, você vai estar mal investindo. Sim. Seja no caso de um boom artificial, um boost artificial, aquele setor não vai estar na euforia que você imagina. Muitas vezes vai ser uma bolha provocada pelo próprio inchaço do Estado. Então, o que você acredita? Você acredita que todas as medidas que o Estado faz, elas são medidas antagônicas à sua própria eficiência. Concordo. Então, eu não consigo encontrar na segurança pública algo que me diga, isso daqui precisa do monopólio da força. Eu até poderia conversar isso, eu acho que faz sentido conversar isso, sobre a justiça. Tá, mas o Estado implica em monopólio da força? É a minha definição de Estado. Não, porque eu não posso ter Estado. Por exemplo, eu poderia ter uma legislação nova, onde, como nos Estados Unidos, todo mundo pode ter arma, que quiser. Inclusive, se alguém entra na sua casa, você pode matar o cara. O monopólio da força não é do Estado. Eu posso usar a força. E isso é o maior erro do Brasil. Porque, assim, toda a história da humanidade, o ser humano sempre fez justiça. E existem algumas frases que são estúpidas, que elas são alardeadas como verdade. Por exemplo, uma frase estúpida que é alardeada como verdade, tá? Não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Se deve fazer justiça com as próprias mãos, com os próprios pés, com a cabeça, do jeito que você puder. Você pode depois averiguar se aquilo foi justiça. Não, aí não, pô. Eu acho que pode fazer justiça sim, com as próprias mãos, mas eu acho que você tem que averiguar antes. Não, mas peraí. O que eu tô falando é o seguinte, é um caso que aconteceu com você. Tá? Aconteceu com você. Por exemplo, um caso que já aconteceu comigo. Eu estava andando na rua, tinha quebrado a clavícula de moto, por isso que eu parei de andar de moto. Então não era ninguém, não sei se você já quebrou a clavícula, mas você
10% de homem com a clavícula quebrada. Eu até brinquei nessa época, até que eu falei assim, pô, a primeira vez que eu me sinto, que eu entendo o que é ser uma mulher. Você ser tipo... por exemplo, eu falei, pô, se alguém vier me assaltar, fazer eu não posso fazer nada. Você fala, putz, grilo, eu até brinquei com isso aí. Aí eu tô andando e passou um cara correndo e 2 caras atrás, tá? Falou assim, ó, o cara assediou a mulher, não sei o que, tal. Eu poderia pegar, se eu tô armado, chego lá e dou um tiro no cara, tá? Chego lá e dou um tiro no cara. Será que o cara assediou a mesma mulher? Será que essa mulher não tá mentindo? Você entendeu? Então, isso que eu tô falando. Então, você deve ter direito a aplicar a força e fazer justiça, só que você deve ter cuidado pra saber se aquilo é justiça. Então, você tem que avaliar. Mas eu entendo que... Isso, mas tem que ser antes. Não, sim, mas é que tá. Só que se eu dou poder pras pessoas, é óbvio que você vai avaliar antes. Avaliar antes. Só que precisa ter uma chancela da sociedade depois. Então, você matou um cara, vamos supor, que estuprou tua filha, tá? A sociedade tem que verificar se aquilo realmente aconteceu. Então, se aconteceu, ótimo. Foi justiça e você tá certo. Se não, não aconteceu nada. Você só não gostava do cara e você pediu pra sua filha fazer um falso testemunho. Aí você tem que ser preso. Você entendeu o que eu tô falando? Da chancela. É óbvio que a avaliação... Por exemplo, eu já sou, talvez graças ao movimento Red Pill, tá? Eu já sou meio vacinado com isso. Então chegou uma mulher e falou, me assediou. Eu falo, não, pera, não vou espancar o cara. Aliás, isso aconteceu há pouco tempo. Vamos já entrar até no caso da Juliana. Vamos, boa, mas deixa eu só pra contar esse caso. Caso. Isso saiu no jornal há pouco tempo. Um cara chegou na casa dele e ele namorava uma mulher mais velha, parece que bem mais velha, uns 10 anos mais velha. E ele chegou no portão e a mulher encurralou ele no portão. E a mulher falando, e o cara não queria mais ouvir aquela mulher. E ela falando, e o cara foi embora. A mulher não aceitava o término do relacionamento. É muito normal mostrar na mídia, o homem não acertava o término do relacionamento. É muito mais comum a mulher não aceitar, e homens são muito mais mortos passionalmente do que mulheres. Ninguém fala isso. E se você falar isso, a mídia é tão mentirosa que as pessoas não acreditam. É só pegar os dados de segurança pública. Homens são muito mais mortos por suas parceiras do que mulheres são mortos por seus parceiros, tá? Bom, esse cara pegou e foi embora, saiu andando e deixou a mulher lá. A mulher começou a correr atrás dele. E ele começou a correr, fugir. Essa mulher começou a gritar, ladrão, pega ladrão. Tava passando uma van, desceram acho que 14 caras da van, espancaram o cara foi pro hospital com diversos traumatismos. O cara vai ter que fazer hemodiálise pro resto da vida, destruir o rim dele, acabaram com o cara quase que morreu. Tá? No final dos contos, você vai ver, com essa mulher não vai acontecer nada. Os caras que bateram foram processados. Então vão se ferrar, vão sofrer processo, vão ter que pagar por um dano. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então se alguém fala, que nem nesse caso, os caras passaram, o cara assediou a mulher, eu já falo, peraí, então chama ele aqui, chama ela, vamos chamar a polícia, vamos conversar. Se eu não ver, eu não faço nada. A gente pode entrar até, na verdade, no caso do Dr. João Neto. Isso eu não tô sabendo. No Coco e no Relógio. A primeira foto que apareceu na mídia, parecia que ele tava estrangulando a mulher. Sim, eu tive a impressão que ele deu um soco nela e por isso ela sangrou. Eu pensei que ele tava estrangulando, porque só era uma fotinha, né? Sim. Aí você olha aquilo dali e fala, caramba, realmente, né, meu? O cara tá estrangulando a mulher, segurando lá e tal. Aí depois apareceu a filmagem dele lá, tentando estancar realmente o sangue dela. E depois de muito tempo, né, que até ele pegar as câmeras lá, mostrou ele caindo em cima dela e empurrando ela pra fora de casa ali. Mas você vê ele pegando... Me dá a impressão, aí a justiça tem que julgar e tal, né? Tô falando a minha impressão, que eu acho. Me parece um cara violento. Só o jeito que ele segura o pano na cara da mulher e a preocupação dele de tirar o sangue, limpar tudo. Inclusive, né, se houve um crime, se tem um crime ali, eu não sou advogado, mas me dá a impressão que seria forjar a cena do crime. Você vai lá, limpa o sangue. Me dá a impressão, independente, já fala, mas eles caíram. Mas caíram por quê? Né? Você já caiu com a sua mulher e ela arrebentou a cara? Né? Não sei, me dá a impressão que o cara é um cara violento. Tá, a versão dele é que ele tava expulsando ela de casa. Você viu esse videozinho aí, Léo? Não vi. Não cheguei a ver. É um videozinho que ele tá realmente expulsando ela tá forçando pra trás assim. Sim. E tal. Aí que entra os Red Pills, né? Eles falam que você nunca tem que brigar com a mulher, se qualquer coisa, sai fora, né, Léo? Então, mas o problema é o seguinte, eu já vi casos desses de briga e tal, você sai do apartamento, a mulher corre
na delegacia, fala que você bateu nela sem você ter feito nada, ela ganha uma medida protetiva na hora e ela fica no apartamento e você perde o apartamento. E aí até você conseguir provar e voltar pro seu apartamento, isso já havia acontecer. A mulher vendeu tudo que tava dentro do apartamento. Então isso tem vários casos desses. Então não tem como fugir. Então, mas é o seguinte, o cara quer expulsar, né? Chega pra ele e fala, tá bom, vamos conversar, vamos tomar um sorvetinho. Sai lá, sai correndo e tranca, acabou. Você vai tentar empurrar a mulher. Eu não tenho coragem, entendeu? Eu tenho coisas que eu não... Por Mas você exemplo, acha que, se for o caso que ela tava realmente querendo permanecer na casa dele, você que é um cara, não digo adepto à violência, mas... não sou eu, Brim, pelo amor de Deus, não sou. Simpático. Não, eu, por exemplo, eu apanhei muito do meu pai. Até pelo tamanho que eu tenho, eu não teria coragem de bater no filho meu. Porque eu sou muito... Meu pai, ele era um cara pequeno, eu puxei minha mãe. Sim. Né? Então eu falo, meu pai me bateu até eu ficar maior que ele. Aí depois Depois me bateu. Mas independente disso, eu nunca bateria de volta no meu pai. Mas chegou a hora que eu fiquei tão maior que se ele batesse não acontecia nada. Entendeu? E até pelo tamanho que eu tenho, eu não teria coragem. Eu não sei, eu não tenho filho. Talvez filho te estresse tanto uma hora que talvez você dê uma palmada. Mas eu acho que eu não teria coragem. Ainda mais se fosse uma filha. Se fosse um moleque, talvez eu desse um tapinha na bunda. Mas, por exemplo, fosse uma mulher, Sim. você reagiria dessa forma? Não, lógico que não, de jeito nenhum. Primeiro, eu acho que eu nunca me meti num... Eu não consigo entender esse tipo de relacionamento. Eu nunca tive um relacionamento assim. Que, nossa, você... Eu já tive um relacionamento tóxico na vida, que eu namorei uma mulher realmente louca. Seguir e tudo, né? Cara, de ela já fazer coisas comigo, tipo tortura. Sério mesmo? Vai, Léo! Não, Pega... mas não assim, viu, por exemplo, ela ficar discutindo. Pega, Léo! Você não me ama! Aí não dá porque ela ia precisar mais de uma mão. Mas tirando isso. Mas, por exemplo, já aconteceu de eu trabalhar o dia inteiro. Sacão, hein? Papai Noel! Já aconteceu de eu trabalhar o dia inteiro, viajar à noite, e aí ela querer brigar por nada. Nada. Por nada, né? Aí eu tô lá na cama, aí eu pegava e dormia. Aí ela esperava eu dormir pra me acordar. Nossa. Aí eu dormia de novo, aí ela me acordava. Isso é um mecanismo de tortura. Caraca. Você esperar a pessoa dormir e acordar, esperar a pessoa dormir e acordar. Eu já passei por isso. Foi o único relacionamento que eu tive, né? Mas também acabou. Mas tirando esse, eu nunca precisei nem chegar perto de levantar. Cara, tirando essa mulher que uma vez eu já falei alto com ela, eu nunca falei alto com nenhuma namorada. Nunca falei alto. Nunca precisei. Pelo contrário, eu tenho ex-namoradas que são casadas. E eu tenho todo respeito pela pessoa até hoje. Eu tenho uma ex-namorada que é casada, que quando meu pai faleceu, eu estava namorando e ela foi no velório do meu pai, entre outras que foram também. Hoje você é casado? Não, Como você tá? solteiro. Não, solteiro não. Eu tenho namorada e tal, mas não sou casado. Cuidado! E o Alessandro lá do canal do Negão, né? Ele postou lá no Twitter: eu não consigo entender como que um cara de. Ele tem 47 anos, conseguiu namorar alguém 25 anos mais jovem. Você não consegue entender, não? Então, mas aí que tá. É isso que eu quero morrer. Isso eu escuto muito de esquerdista. Pô, como você não consegue entender, pô? Né? O esquerdista que fala que todo tipo de amor vale, e eu já acho um absurdo isso. Teve uma amiga do meu irmão que postou isso. E eu acho que ela postou isso porque o filho dela é gay, mas tudo bem, eu tenho a impressão, né? Tenho a impressão, pode ser que esteja errado. E uma vez ela postou assim, todo tipo de amor vale. Aí eu falei, então se o cara quiser casar com um cachorro, com a cadela, pode. Ela pagou meu comentário. Tá caminhando pra isso. Eu não acho que todo tipo de amor vale. Né? Então eu sou A gente contra. tá caminhando pra isso aí. Necrofilia, zoofilia, pedofilia. Pra mim essas pessoas... pedófilo pra mim é tiro. Não tem conversa com pedófilo pra mim. Pra mim é espancamento até a morte. Em praça pública. Em praça pública. Porque eu tenho que dar exemplo pros outros. Olha o Miorinho abalado. Cara, você violentar uma mulher já é um absurdo. O cara violentar uma criança, como eu falei, não é só a pena pro cara, é a mensagem que eu quero passar para a sociedade. É esta a mensagem. Então do jeito que eu falo, pô, Leonardo é o novo Bukele. Não sou, tá? Não sou. Por que você gosta dessas paradas meio de exibição pública? Porque eu quero acho passar essa uma parada, mensagem. Guilhotina em praça pública, eu acho muito demodê, eu acho que já passou. Eu até concordo, mas eu tô falando, a gente não precisa ser isso. Não precisa ser na praça pública. A gente filma e transmite no YouTube. Tá? Eu quero passar. Eu vou falar uma coisa que eu faço. Eu não acho que essa parada de gore é meio. Então? Tem um caso que eu vou pedir pra você estudar, talvez você não conhece. Já ouviu falar num cara chamado Jelly Bryce? Não. Jelly Bryce foi o cara que montou
o treinamento, na década de 1920, ele montou o treinamento de tiro do FBI. Tá? E esse cara mostrou que quando você começa a matar bandido, a violência cai. Menos bandidos morrem, porque eles se entregam. Então, quando você começa você dá autorização. O cara resistir, se é um crime pesado. Porque aí que tá, eu não sou contra, por exemplo, nem prisão. Eu não gosto, por exemplo, de pichador. Eu não quero pichador preso. Eu não acho que tem que prender pichador, pôr pichador na cadeia. Ele tem que pagar a multa, ele tem que ressarcir o que ele fez, tá? N vezes, e não acho que só 2 vezes como libertário. Tá? Acho que tem que ser N vezes, porque você pega a porcentagem baixa que você pega dos pichadores. Então, pra mim, o cara, ele pichou uma parede. Custou R$1.000 pra arrumar, ele tem que pagar 10 mil. É porque os libertários não gostam disso. Eles gostam de julgar as penas individualmente. A noção de que você faz parte de uma classe chamada os pichadores ou os criminosos e você deve ser punido de acordo com a sua classe é estranho. Não, mas não é pela classe, é pelo ato. Eu não quero saber se você Então, chama ele de pichador ou mas qualquer você- coisa. então, Às mas vezes você nem é pichador, você nunca é o pichou. tipo pichador, que é o que tem lá a taxa de 10%. Você pega todo mundo que cometeu o mesmo ato e você bota na mesma categoria. Ao invés de você individualizar cada um deles. Porque, por exemplo, não Mas parece eu estou estranho. individualizando. Pensa assim. Mas eu tenho que usar estatística. Mas se daqui a 6 meses, para pensar, Sim. em um determinado mês, você tinha uma taxa de 10%. Daqui a 6 meses, a polícia se torna muito mais eficiente e tem uma taxa de 90%. Sim, Aí você tem o mesmo delito, sim, que vai ter uma pena completamente diferente daqui a 6 meses sim. do que tinha antes. E você Isso não é acha que a injusto. legislação tem que se adaptar aos anseios da sociedade e às novas regras? Eu acho E esse é o problema do Estado, porque ele é lento. Por isso que a gente tá a gente tem que hoje usar uma Constituição da década de 1980, que é um absurdo. Partido Missão! Esse homem é MBLista! Não sou, mas eu concordo. MBLista que vota no Bolsonaro! Quem sabe eu não seja amanhã, entendeu? Mas eu... Não! Mas Vai eu... ter um bolsonarista, não? Vamos começar por aqui, ó. Hum. A parada da nova Constituinte é uma loucura. Não vai acontecer. Não, tem que acontecer. Não vai acontecer. Ela tem... Tudo Mas bem. não vai acontecer. Mas é que tá, se eu já acreditar nisso, aí não vai mesmo. Eu acredito que... Você que é cristão, você conhece a parábola do juiz? Conheço. Conhece? Conheço. Então ela já fala sobre isso. A parábola do juiz já fala sobre isso. Tá, mas... Então já mostra que você tá errado. Você é um falso católico. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo